Olá a todos e eu hoje venho aqui falar-vos do último livro desta trilogia, do Espião Português, a série Freelancer. Este é o último livro, como eu já disse. Eu não vou poder falar muito porque se eu falar muito vou estar a dar spoiler e não posso. A minha opinião sobre os dois livros anteriores já está no canal, para quem tiver interesse em assistir. Eu espero que vocês vão lá ver e que de alguma maneira vos consiga convencer a ler esta trilogia fantástica. Portanto, isto é assim, a trilogia. Portanto, o primeiro livro eu não o tenho na edição nova, tenho a edição antiga. Portanto, que é assim, esta edição já tem alguns anos e eu li nesta edição e adorei. Claro que o Nuno fez acho que fez uns arranjos nesta história, agora com a nova edição. Portanto, no primeiro livro eu não sei como é que ficou, mas isso não me impediu de ler. Pronto, nem de embrenhar completamente na história, não. Portanto, li o Espião Português, depois li o segundo, A Espia do Oriente, que é esta menina aqui, e, claro, para terminar, A Hora Solene. E, olhem, eu já tinha feito uma publicação no Instagram quando terminei este livro e eu disse que esta é daquelas histórias que quando a terminamos começamos logo a sentir saudades, ou até mesmo antes de terminar, quando já estamos a caminho do fim, já estamos a sentir saudades destas personagens. E esta foi uma história que eu adorei mesmo. Eu já tinha, como eu já disse, eu tenho a edição antiga, tenho a trilogia na edição antiga. Mas como o Nuno fez este arranjo, né, para esta nova edição, para ficar mais atrativo, para além de que tem uma capa maravilhosa, parece borracha, portanto isto é uma edição de colecionador. Apesar de eu, na altura, eu até podia ter lido a edição antiga e evitava de estar à espera que saísse portanto, esta edição nova, mas eu quis esperar. Depois de ler o Espião Português, esperei que saísse A Espia do Oriente na edição nova, e aconteceu mesmo com este. Portanto, eu li mais ou menos há um ano atrás A Espia do Oriente, acho eu, e fiquei à espera que saísse então o final desta história fantástica. E foi o Nuno Nepomuceno que me enviou o livro, a quem eu muito agradeço, e à Cultura Editora, por terem confiado em mim e me terem cedido estes dois exemplares, a quem eu muito agradeço. Portanto, é assim, para quem já viu a minha opinião dos livros anteriores, sabe que isto não é um thriller religioso como são os outros livros da outra série do Nuno, que é a série do Afonso Catalão. Portanto, a outra série baseia-se mais na religião. Esta não, esta é uma série mais científica. Portanto, temos aqui o André, que faz parte, para além de ser o secretário do Ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, faz também parte de uma organização secreta, a CADMO, e ele, portanto, é um agente, tem uma vida dupla, é um agente, e ele é contratado pela agência dele para recuperar os dados relativos a uma experiência que foi feita há 29 anos atrás, que acaba por, de alguma maneira não, tem tudo a ver, que envolve também a vida em si, literalmente a vida do André. Temos aqui duas personagens que eu adorei. Portanto, o André, neste caso aqui aparece-nos o Nuno Nepomuceno, e temos
a espia do Oriente, que regressa aqui a este livro, a continuação desta trilogia, e esta rapariga muito gira, oriental, com os traços orientais, muito bonita, com cabelo fantástico, regressa aqui a esta história e vai... portanto, se nos livros anteriores nos dava a entender que esta rapariga seria uma rival do André, já no segundo livro nós nos apercebemos que ela tinha ali um outro lado e que talvez pudesse vir a ser parceira do André. E isto veio, se isto for spoiler, olha, não ouçam, mas assim, eu tenho que vos dar algum sumo para vocês lerem esta história. Portanto, aqui vamos ter o final, onde iremos ficar a saber se realmente o André consegue, juntamente com a sua equipa, da Cadmo, não sei se é assim que se diz, se irá recuperar os dados que estariam a cair em mãos perigosas, terroristas. Iremos ficar a saber, será que ele consegue recuperar, será que não consegue? Aqui, nesta história, o Nuno tem 2 finais, eu não sei, confesso que ainda não fui ver, tenho que ir espreitar na edição antiga qual é o final. Portanto, ele aqui tem 2 finais, tem um final alternativo. Eu li os 2 finais, confesso que gostei mais pelo menos do primeiro final que aparece aqui, e aparece-nos depois o final alternativo. Eu prefiro o primeiro. Pronto, talvez o meu lado mais romântico. Não sei, preferi o primeiro final, não, apesar de ter lido também o final alternativo, deixou-me um pouco mais triste. Pronto, se realmente fosse aquele final, mesmo o único final desta história, eu teria ficado triste, então eu prefiro o primeiro final que aparece aqui no livro, antes do final alternativo. Eu não vos posso contar muito mais, foi uma história que me apaixonou logo desde o início. Eu adorei esta personagem do André. Foi uma personagem que sofreu muito ao longo desta história, mesmo muito, fisicamente, psicologicamente. O Nuno Nepomuceno aborda também aqui temas muito interessantes, para além desta temática científica. Ele aborda aqui temas muito pertinentes, muito complicados, e isso fez com que me agarrasse a esta história maravilhosa. Adorei, como já disse, a personagem do André, adorei a espia do Oriente. Ela também sofreu muito aqui nesta história, e portanto foi um conjunto, o todo. Foi uma história maravilhosa. Não houve aqui pontas soltas, o Nuno explicou tudo muito bem explicadinho. Portanto, o Nuno, ele com certeza tem que estudar muito, não é? E fazer uma grande pesquisa para conseguir pôr aqui temas tão importantes, tão desculpem, tão complicados. Não há de ser fácil conseguir escrever uma história destas se não tiver bases para conseguir pôr construir esta história sem deixar pontas soltas. E pronto, foi sem dúvida uma história fantástica. Tenho muita pena que tenha terminado. Pronto, se calhar não faria sentido portanto, ter mais do que estes 3 livros. Ou então fazer como o Nuno fez com a série do Afonso Catalão. Iria aproveitar estas 2 personagens aqui tão importantes como é o André e aquela menina, a espia do Oriente, que eu não vos posso dizer qual é o nome dela. Portanto, aproveitar estas 2 personagens e editar mais um exemplar ou outro
desta série e deixaria de ser uma trilogia para passar a ser uma série, a série do André Mark Smith. Portanto, olhem, adorei, espero que de alguma maneira vos convença a ler. Nuno, portanto, nunca delude, e o Nuno é um excelente escritor, um escritor de mão cheia. Para além de que eu acho que o Nuno, além de ser um escritor de mão cheia, é também uma pessoa muito humilde, porque da maneira como ele aborda aqui os temas. E outra coisa que eu me esqueci de dizer, que eu tenho que dizer, aqui neste último livro, eu fartei-me de rir com uma personagem que aparece aqui, que já aparece logo desde o início, mas o Nuno, aqui neste último livro, põe-nos aqui uma personagem que é a Diva. Pronto, eu não, acho que não estou a dar spoiler, porque eu não estou a dizer quem é esta personagem, mas esta personagem eu fez-me lembrar de alguma maneira, vocês desculpem lá, mas eu tenho que partilhar isto, fez-me lembrar o José Castelo Branco. Essa é a verdade. Eu ri-me tanto com as peripécias que esta personagem teve aqui neste último livro. Eu ri-me tanto com as coisas que ele dizia, com os seus caprichos, pronto, olhem, foi maravilhoso. E acho que acabei por conhecer uma nova vertente do escritor, do Nuno Nepomuceno. Portanto, acho que o Nuno é capaz de ter ali uma veia cómica e provavelmente até iria construir uma história de comédia, se calhar engraçada. Nuno, nunca se sabe, não é? Eu não sou muito apreciadora de comédias, quer seja em filmes como em livros, confesso. Mas, se calhar, se eu não escrever aí uma comédia, sou capaz de me aventurar a ler. Pronto, olhem, fica aqui a minha opinião desta trilogia fantástica. Leiam, não deixem de ler. Quem gosta das histórias do Nuno Nepomuceno, apesar de a série do Afonso Catalão ser uma série religiosa, esta é uma série, uma trilogia mais científica, mas não deixa de ser igualmente interessante, e para mim até foi mais ainda. Pronto, esta é a minha trilogia do coração. Adorei. Nuno, muito obrigada. E olhem, deixem aqui por baixo o vosso comentário, digam-me se já leram, se vão ler. Por favor, não deixem de ler. Então, a todos, boas leituras e uma boa semana.